Pode bater as palmas bem alegres para Jesus. Porque não é para ele, né? É para Jesus. Aleluia, Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez. Igreja do Pastor Marizão, Pastor Rosana, família que nós amamos muito, muito mais do que irmãos. Somos amigos. Amém? Todas as vezes que Deus nos dá a oportunidade para estarmos aqui, estamos felizes com o Senhor. Até mesmo porque compartilhar da palavra de Deus já é algo gratificante para a nossa vida em si. Compartilhar da palavra de Deus já é algo que nos acrescenta, nos edifica, e que o Senhor essa noite possa acrescentar e edificar a vida dos irmãos através da palavra dele. Não das minhas palavras, porque as minhas palavras não têm poder para fazer nada, mas a palavra do Senhor quebra jugo, desfaz as armadilhas do diabo e nos leva para um novo nível de vida. Um nível de vida onde nós desfrutamos do melhor de Deus para nós. Um nível de vida onde nós temos famílias abençoadas, onde nós temos uma vida abençoada, onde nós somos abençoados. Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que sejamos abençoados. E às vezes quando a bênção de Deus não nos alcança, é porque nós temos corrido tanto que ela não tem conseguido nos alcançar. Porque a palavra de Deus diz isso, que é a bênção de Deus que irá correr atrás de nós. Não somos nós que precisamos ficar correndo atrás da bênção dele, mas é a bênção dele que corre atrás de nós. Basta nós nos colocarmos na posição correta, na disposição e na dispensação de Deus, que ela nos alcançará e mudará as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, e nós veremos grandes coisas feitas nas nossas casas. Amém? Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, verso 9 e 10. Um texto bem conhecido e às vezes que passa desapercebido, mas que tem um profundo e um grande ensinamento para as nossas vidas, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Amém? Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Glória a Deus. Diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que o mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus nós te louvamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor nessa noite. Pai amado, nos colocamos, ó Pai amado, na tua presença, na disposição e na dispensação do Senhor. Pai querido, porque sabemos, ó Deus, que somente o Senhor, Deus querido, é que pode trazer aquilo que nós precisamos. Pai amado, nos alimentar, nos corrigir, nos edificar, e agora que a tua palavra exerça essa função e essa realidade nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Queridos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa passagem que nós acabamos de ler é a questão do nome que foi dado a essa criança. Diferentemente daquilo que nós fazemos aqui, falo do Ocidente, as pessoas, principalmente do tempo bíblico, ao dar o nome para os seus filhos, tinha um significado, tinha um porquê, tinha uma razão, queria dizer alguma coisa. Até mesmo quando vemos em alguns livros da Bíblia, alguns profetas são chamados por Deus a terem filhos e colocarem nomes específicos nos seus filhos, com algum significado. E assim era com o povo de Israel. Todas as vezes que eles tinham filhos, o nome era escolhido por algum significado.
E o nome daquela criança naquela época, como a mãe dele havia sofrido muito, e como a mãe dele tinha apenado muito para que ele viesse à vida, para que ele viesse ao mundo, para que ele pudesse nascer, ela então colocou seu nome de Jabes, que significa sofrimento. Agora imagine uma criança, todas as vezes que é chamada pelo seu nome, ela lembra que é sofrimento, que causou sofrimento a alguém, que causou tristeza a alguém. Todas as vezes que alguém chama o seu nome, a pessoa se lembra: olha, eu não sou uma boa pessoa, porque alguém sofreu para que eu pudesse existir, alguém sofreu para que eu viesse ao mundo. Aquilo então com certeza marcou a vida daquela criança. Aquilo com certeza marcou a vida daquela criança por onde quer que ela passava. Porque imagine ela lá com seus 7, 8 anos, brincando com seus amigos, e quando a sua mãe então chamava por ele, seus amigos falavam assim: vai lá sofrimento, vai lá tristeza, vai lá dor. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que essa criança estava sofrendo bullying. Então foi nesse contexto que Jabes cresceu, vendo as pessoas à sua volta conhecê-lo como uma pessoa que traz sofrimento, vendo as pessoas à sua volta tendo ele como aquele que traz dor. Mas chegou um determinado momento interessante, pastor Rosana, que no livro de Crônicas vem falando de genealogia, e de repente no capítulo 4, verso 9 e 10 para tudo e registra a história desse rapaz, registra a história desse homem. E eu costumo dizer o seguinte, que na Bíblia não existe nada por acaso. Tudo que está ali tem um porquê de Deus, existe algo de Deus para nos ensinar. E o que Deus traz nesse ensinamento é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, para que você possa trazer para a sua vida, colocar em prática. E assim como a vida de Jabes foi mudada, as suas circunstâncias foram mudadas, mesmo ele sendo conhecido como o sofrimento, como a dor, como aquele que causa dor, as nossas vidas dia a dia possam ser mudadas e aperfeiçoadas para a glória de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então nós vamos analisar aqui cada um dos pedidos que Jabes fez. E o primeiro pedido que ele diz é: ó Deus, abençoe-me. Ao clamar pela bênção de Deus, Jabes faz a primeira coisa que é mais importante que ele precisava fazer: reconhecer que somente uma pessoa, somente alguém poderia mudar a sua realidade, que somente Deus é que poderia mudar toda aquela situação que ele havia vivido até ali. E nós sabemos que quando um nome traz algo sobre a nossa vida, carrega os reflexos daquilo que ele significa. Então eu imagino que Jabes ele ter vivido a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, vivendo e cercado por situações de sofrimento, vivendo e cercado por situações que às vezes desagradavam a ele e as pessoas que estavam à sua volta. Mas em determinado momento da sua vida, mesmo vivendo em situações de sofrimento, mesmo vivendo em situações de dores, mesmo vivendo em situações onde as pessoas em volta talvez já nem gostaram mais dele, porque quem gosta de ter ao seu lado uma pessoa que lembra sofrimento, uma pessoa que lembra dor, uma pessoa que traz e atrai isso para a sua vida. Então talvez no momento de isolamento, no momento em que ele já não conseguia ter as pessoas à sua volta, então ele olhou para o céu e se lembrou e disse: ó, se Deus me abençoar, abençoa-me, ó Deus, porque ele sabia que somente uma pessoa podia mudar a realidade da sua vida. E é essa verdade que nós precisamos trazer e entender para a nossa vida, para a nossa casa, para as nossas famílias. Situações difíceis em que nós nos encontramos, só existe um que pode mudar, que se chama Jesus Cristo. Somente existe um que pode alterar aquela realidade. Somente existe um que pode fazer com que situações de sofrimento e dor se tornem situações de bênção. E Jabes, então, em meio a todo aquele sofrimento, ele reconheceu isso. Ó Deus, abençoa-me. Porque ele sabia que a bênção de Deus sobre a vida dele teria o poder de mudar toda e qualquer situação.
Às vezes, queridos, nós nos encontramos em situações difíceis, nós nos encontramos em situações que nos trazem tristeza e nos trazem dor, e nós procuramos várias formas de tentar resolver aquela situação. Às vezes nós buscamos na nossa condição financeira, às vezes nós buscamos no nosso conhecimento humano, às vezes nós buscamos em outras pessoas que possam nos ajudar a resolver a situação de sofrimento que nós estamos vivendo, mas a realidade é uma só, que somente Deus pode mudar a nossa situação de dor e sofrimento que às vezes estejamos vivendo. Então, às vezes, nós não vemos a mão de Deus estendida sobre nós, porque nós temos procurado várias outras mãos para nos abençoar, e não temos buscado a Deus, que é o verdadeiro abençoador. Então, Jabes sabia que a situação e o contexto em que ele estava vivendo era totalmente adverso àquilo que ele poderia fazer. Então, sabiamente, ele tomou a primeira atitude, que foi a mais acertada. Ó Deus, abençoa-me. Queridos, e muitas das vezes, quando nós nos deparamos em situações de extremo desespero na nossa vida, pastor Rosana, pastor Marizão, nós temos que deixar de lado várias coisas e lembrar de dizer apenas uma coisa: ó Deus, abençoa-me. Abençoa-me. Porque a bênção de Deus muda realidades. A bênção de Deus faz com que o impossível aconteça na nossa vida. A bênção de Deus faz que aquilo que não existe passe a existir. Então foi isso que Jabes fez. Disse: ó Deus, abençoa-me, para que tudo aquilo que ainda não existia na realidade de vida dele passasse a existir. Tudo aquilo que fosse contrário a bênção de Deus para a vida dele passasse a ser operada na vida dele. A segunda coisa que Jabes diz é o seguinte: e me alargue as fronteiras. Jabes, pelo nome que ele carregava de sofrimento e dor, ele vivia uma vida muito restrita. Ele vivia uma vida muito mediana, uma vida muito medíocre. Ele vivia no pouco que ele podia ter. Então ele olha para Deus e não pede apenas que Deus o abençoe, mas pede a Deus que alargue as suas fronteiras. Queridos, e esse alargar de fronteiras não se trata apenas e simplesmente de terras que Jabes estava pedindo ali. O clamor de Jabes era por mais e maiores oportunidades. Olha Deus, ainda que o meu nome seja sofrimento, ainda que o meu nome seja dor, eu peço ao Senhor, me dê oportunidades para fazer com que isso seja diferente. Me dê oportunidades para que eu possa mostrar que não passa simplesmente de um nome que a minha mãe me colocou, mas que o Senhor pode mudar essa realidade. Quando Jabes pede que as suas fronteiras sejam alargadas, ele está pedindo que Deus faça com que ele viva novas e melhores situações espirituais. Hoje o que tem tomado conta da nossa vida é o comodismo espiritual. Da forma que está bom. Hoje nós não temos tido experiências com Deus, de vermos Deus realizar coisas na vida de pessoas através das nossas vidas, porque nós temos vivido um comodismo espiritual. Se der para me ler a Bíblia todos os dias, amém. Se não der, glória a Deus também por isso. Se der para me jejuar, bom demais, mas se não der, não vai fazer diferença. Se der para me buscar a Deus em um culto de oração, em um momento de oração, eu estarei lá. Mas se não der, se tiver outras coisas a se fazer, Deus não vai se importar com isso. E aí o resultado disso, pastor Marizão, é que dificilmente temos visto pessoas serem curadas quando nós oramos, pessoas serem libertas quando nós oramos, pessoas terem suas vidas transformadas quando nós oramos. Porque assim como Jabes, nós estamos no nosso lugar de conforto e ali nós ficamos, porque a própria palavra já diz, é confortável.
Mas chegou um momento na vida de Jabes que ele entendeu que isso não era suficiente para ele, que isso não era suficiente para a sua vida. Aquilo que ele estava vivendo a nível de família não era o suficiente. Aquilo que ele estava vivendo a nível profissional não era suficiente. Aquilo que ele estava vivendo a nível ministerial, a nível de experiência com Deus, não era suficiente. Então ele olha para Deus e diz: ó Deus, alargue as minhas fronteiras. Não estou pedindo terra, não estou pedindo possessões, não estou pedindo riquezas, estou pedindo que o Senhor me dê oportunidades. Oportunidades para conhecer ao Senhor, oportunidades para viver uma realidade, uma vida espiritual diferente daquela que eu estou vivendo, oportunidades para sair da onde eu estou, da minha mesmice, do meu marasmo, e começar a viver um novo padrão e uma nova forma de vida com o Senhor. E ainda que o meu nome seja sofrimento e dor, eu quero sair dessa situação e me tornar alegria, não apenas para mim, mas para as pessoas que me cercam, para as pessoas que eu estou em volta. Jabes então se tornou inconformado com a sua situação, e ao se conformar, então ele diz: Deus, alargue as minhas fronteiras, me dê condições, me dê capacidade, abra portas, me dê oportunidades, para que eu possa ir à frente, para que eu possa estar adiante. Mas hoje as oportunidades têm se apresentado diante de nós, e nós temos deixado passar por causa do nosso conformismo, porque nós temos nos acomodado espiritualmente. Achamos que no nível que nós chegamos já está bom, no nível que nós estamos já está excelente. Procuramos buscar muitas outras coisas, queridos, que não tem nada a ver com Deus, mas aquilo que vai nos garantir uma vida eterna, vai nos garantir um reino eterno, nós temos deixado de lado. Às vezes temos procurado ter boas casas, bons carros, ter tudo de bom e de melhor aqui na terra, e temos abrido mão de viver o bom e o melhor na eternidade, porque a eternidade se constrói aqui. Você não vai construir ela lá, não é mesmo, pastor Rosana? Lá a gente já vai chegar e aproveitar o que está pronto, aquilo que a gente construiu aqui e que está lá. Mas tem pessoas vivendo aqui na terra, pessoas que conhecem a Deus, querendo desfrutar do melhor aqui, e se chegar lá, bem, glória a Deus por isso. Não seja uma pessoa conformada, mas seja como Jabes, seja inconformado, e na sua inconformidade peça a Deus: Deus, alargue as minhas fronteiras, me dê novas oportunidades, me tire do meu comodismo, me tire da minha situação de tranquilidade, da minha situação de conforto, principalmente a minha situação de conforto espiritual. Queridos, e não existe, eu vi a pastora Rosana falando aqui no início, um pouco antes da palavra, e não existe nada melhor para nos tirar do conforto espiritual do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos bate de frente com aquilo que nós achamos que estamos vivendo de correto, mas nós estamos deixando a palavra de Deus de lado. E aí, como virá o confronto, como virá a correção, como virá a exortação, como eu irei mudar a minha vida? Então seja como Jabes, peça a Deus: alargue as minhas fronteiras. E Jabes, ele ainda continuou dizendo: que seja comigo a tua mão. E agora aqui, queridos, eu quero que você entenda algo muito importante. Você olhar para Deus e falar: ó Deus, abençoa-me, pastor Rosana, não é a mesma coisa que você falar: Deus, seja comigo a tua mão. Você sabia disso, queridos? Não é a mesma coisa. Mas por que, pastor, não é a mesma coisa? Hoje, para uma pessoa pedir que Deus abençoe a ela, necessariamente ela precisa ser crente evangélico? Não. Hoje o que você mais vê nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, é o quê? Pessoas pedindo que Deus as abençoe. E o interessante é que o nosso linguajar
gosto de dizer assim, evangélico, já está no meio do povo que também não está na igreja. Eles falam: misericórdia, sangue de Jesus tem poder, só Jesus na causa. Então o fato de simplesmente você falar: ó Deus abençoe, talvez não seja o suficiente. E foi isso que Jabes entendeu, por isso ele disse: ó Senhor, que seja comigo a tua mão. Você sabe por quê? Porque quando a sua mão é com alguém, licença, pastor Rosana, essa mão vai te guiar e te conduzir. Você não vai mais para onde você quer. Essa mão vai te guiar e te conduzir aonde você precisa ir. E às vezes o que nós precisamos e o que nós temos tido medo de encarar e de aceitar é a mão de Deus nos conduzindo. Porque quando nós falamos na mão de Deus nos conduzindo, primeira coisa, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e que nós precisamos dele e que estamos à disposição dele. Aquilo que ele deseja, ele pode fazer na nossa vida. Se ele quer que eu vá para a direita, eu vou para a direita. Se ele quer que eu vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele quer que eu vou em frente, eu vou em frente. E isso diz em abrir mão das minhas vontades. Isso diz abrir mão do meu querer. Isso diz abrir mão daquilo que às vezes eu entenda que seja correto, para me sujeitar àquilo que Deus diz que é correto. E no mundo que nós vivemos hoje, queridos, tão humano, tão humanista, tão secularizado, você abrir mão do seu querer, da sua vontade, do seu eu, é algo que afronta não apenas a você, mas a sociedade e as pessoas que estão à sua volta. Porque hoje o que tem mais se pregado é que você é capaz, você pode, você consegue, você precisa só de você mesmo, você não precisa de mais nada. Acredite em você, você é autossuficiente, você não depende de outros, você não depende de ninguém. E com esse discurso, Deus está sendo colocado de lado, a sua mão está sendo colocada de lado, e nós estamos apenas nos preocupando com a bênção. Ó Deus, abençoa-me. E Deus abençoa, porque isso é da natureza dele, nos abençoar. Mas não quer dizer que necessariamente estamos sujeitos à sua mão. Jabes ainda continua dizendo: e me preserves do mal. Queridos, quando a bênção de Deus vier nas nossas vidas, aí é que nós precisamos que Deus nos guarde, nos livre do mal. Precisamos por quê? Porque a bênção de Deus, dependendo do tamanho e do nível, pastor Marizano, ela faz com que nós nos tornemos pessoas soberbas. Faz com que nos tornemos pessoas que esquecem aquele que nos abençoou. Dependendo do tamanho, da forma da bênção de Deus, nós começamos a achar que nós estamos demais. Então Jabes, entendendo isso e vislumbrando que ele poderia correr esse risco, ele diz: e me preserves do mal. Que aquilo que possa me tirar da tua presença, que aquilo que possa me tirar diante do Senhor, que aquilo que possa me fazer me afastar do Senhor, que o Senhor me preserve disso. E hoje, às vezes, nós não nos preocupamos com aquilo que pode nos tirar da presença de Deus, mas nós corremos para aquilo que nos tira da presença de Deus. Procuramos fazer aquilo que nos afasta de Deus. Mas a orientação bíblica e aquilo que nós vemos na vida de Jabes é que nós precisamos que Deus nos preserve do mal, para que nós possamos estar realmente na presença dele, fazendo aquilo que agrada a ele, fazendo aquilo que ele quer, fazendo aquilo que realmente traz alegria ao coração dele. Queridos, entendam uma realidade: nem sempre estar na presença de Deus quer dizer que nós estejamos fazendo a sua vontade. É assim ou não é? Nem sempre. Mas pastor, mas como isso é possível? Tem como eu estar na presença de Deus e não estar fazendo a vontade dele? Eu te respondo com alguns exemplos bíblicos. Primeiro, os filhos de Eli,
eram sacerdotes, estavam na presença de Deus? Estavam, porque eles estavam todos os dias no templo, estavam todos os dias fazendo as ofertas. Mas faziam a vontade de Deus? Não. Porque a Bíblia diz o quê? Que eles pegavam das ofertas, tomavam para si, faziam festa com aquelas ofertas, em vez de oferecer a Deus. Estavam na presença, mas não estavam fazendo a vontade de Deus. Coré, Datã e Abirão estavam na presença de Deus? Estavam na presença de Deus, estavam no arraial, no meio do povo de Deus, mas estavam fazendo a vontade de Deus? De forma nenhuma. Então entenda isso, meu querido. Essa realidade é dura, mas é a verdade. Nem sempre estar na presença de Deus ou quer dizer que você está fazendo a vontade dele. Então por isso que você precisa pedir: Deus, me preserve do mal, me preserve de tudo aquilo que pode me tirar, não apenas da tua presença, mas principalmente me impedir de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E quando nós fazemos aquilo, deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus, nós começamos a fazer aquilo que agrada a nós mesmos. Começamos a fazer aquilo que agrada a nossa carne. Começamos a fazer aquilo que agrada aos nossos desejos e a nossa alma. Então essa é a oração: Deus, me preserve do mal, para que eu possa fazer aquilo que agrada ao Senhor. E concluindo, Jabes finaliza fazendo essa oração. E a passagem diz no verso 10 que Jabes orou e Deus lhe respondeu. Queridos, eu quero que você saiba que não existe oração que não tenha resposta de Deus. Todas as nossas orações são respondidas por Deus. Até mesmo no silêncio, Deus nos responde. Agora nós precisamos estar prontos a entender e a ouvir a resposta de Deus. Deus, Ele pode dizer sim à nossa oração, da mesma forma que Ele pode dizer não. E existe uma música muito interessante do Delino Marçal que fala justamente sobre isso. Se Ele disser sim, Ele é Deus. Se Ele disser não, continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus da mesma forma. E é essa a realidade que nós precisamos trazer para a nossa vida. Não apenas trazer, mas é essa a realidade que nós precisamos viver, que nós precisamos buscar em Deus. Porque quando nós buscamos de sinceridade, da mesma forma que Deus respondeu à oração de Jabes, Ele irá responder as nossas orações. Da mesma forma que Deus, Ele nos abençoa, assim como Ele abençoou Jabes, Ele irá nos abençoar. Da mesma forma que Ele então faz com que a situação de Jabes mude, Ele irá fazer com que a nossa situação mude. Só que nós precisamos entender que Jabes, ele caminhou por um processo. Ele caminhou por um processo. Olha, a primeira coisa, ele viveu tudo aquilo de ruim que cercava a vida dele. Viveu uma infância, viveu uma adolescência, sendo discriminado, sendo rejeitado, sendo excluído pelas pessoas, porque tudo aquilo que se referia a ele trazia lembrança de sofrimento e dor. Tudo aquilo que se referia a ele trazia esse entendimento de perda, de sofrimento e de dor. Mas foi apenas passando por isso que chegou um momento da vida dele que ele fala: ó Deus, abençoa-me. Não apenas abençoa-me, Senhor, mas também alargue as minhas fronteiras, gere oportunidades para que eu possa sair dessa situação e que essa situação na minha vida seja mudada. Alargue as minhas fronteiras espirituais para que eu possa viver novas experiências com o Senhor. E ele não parou apenas aí, ele ainda continuou dizendo: que a sua mão seja comigo. Eu não quero caminhar só, mas que o Senhor me conduza por onde eu preciso ir. Que o Senhor me conduza aonde eu preciso estar. Que a sua mão seja comigo. E que assim, quando a minha realidade for mudada, quando a bênção do Senhor se estabelecer na minha vida, na minha casa, na minha família, o Senhor me preserve do mal, para que meu coração nunca se desvie
pela infinita bênção que o Senhor tem derramado sobre a minha casa e sobre a minha família. Me preserve de tudo aquilo que possa me tirar da presença e de fazer a vontade do Senhor. E assim Deus irá ouvir a nossa oração e irá nos responder, irá fazer com que as nossas realidades, que está longe e diferente daquilo que Deus quer para nós, se estabeleça na nossa vida. Lembre-se daquilo que eu disse no início: a vontade de Deus é de nos abençoar. Essa vontade é tanta que Ele diz: olha, as bênçãos, as minhas bênçãos irão correr atrás de vocês. E é muito mais fácil quando a bênção corre atrás de nós, porque ela pode nos alcançar. Mas quando nós nos colocamos numa situação diferente e começamos a correr atrás das bênçãos de Deus, vamos correr e nos cansar, e às vezes não alcançaremos, porque nós temos feito o inverso, diferente daquilo que Deus tem pedido. Amém? Nos coloque de pé esta noite, e que nesta oração você possa pedir a Deus que a cada dia Ele escute você, que a cada dia Ele lhe dê oportunidades, principalmente para conhecê-lo mais profundamente. Você peça a mão de Deus para te conduzir, para você não caminhar de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade dele. E que acima de tudo, você peça a Deus para que te preserve do mal, para que tudo aquilo que possa te afastar da presença dele, de fazer a vontade dele, Ele possa ir tirando do seu caminho. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nessa hora nós te louvamos, ó Deus, exaltamos e bendizemos ao Senhor. Pai querido, nessa noite que a tua palavra, ó Deus, possa cumprir o propósito ao qual ela foi lançada, possa, Deus querido, gerar nos corações de cada um dos irmãos que estão aqui, ó Pai amado, os frutos necessários, ó Pai, Deus querido, para que eles vivam e desfrutem uma vida melhor, uma vida abençoada, seja, Deus querido, na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja onde quer que eles estejam, ó Deus, Pai amado, que assim como Jabes, ó Pai, eles possam olhar para os céus e dizer, ó Deus, abençoa-me, mas entendendo, ó Pai querido, que apenas isso não é necessário, mas que precisamos buscar a cada dia, Pai Santo, que o Senhor alargue as nossas fronteiras, nos dê, ó Deus querido, oportunidades para conhecer o Senhor, ó Deus querido, a cada dia mais, de forma mais profunda, Deus querido, de forma mais espiritual, de forma mais entrega, Pai querido, a Ti, Pai amado, que, ó Pai Santo, acima de tudo possamos entender que só podemos ter esse nível de intimidade quando a mão do Senhor é conosco, quando a mão do Senhor nos conduz, quando a mão do Senhor nos leva, não para onde queremos ir, mas para onde o Senhor quer nos conduzir. Deus querido, e que acima de tudo o Senhor nos guarde e nos preserve do mal, de tudo aquilo, ó Pai amado, que insiste em nos tirar da Tua presença, tudo aquilo que insiste em nos afastar da Tua vontade. Pai amado, nos guarda como filhos do Senhor, como noiva do Senhor, como igreja do Senhor, Pai querido, e que depois disso tudo possamos expressar a Tua glória, possamos expressar o Teu poder e a unção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesta noite em nome de Jesus, queridos. Mais uma vez agradecer a pastor Rosana, pastor Marizano, pela oportunidade de estarmos aqui, de ministrarmos a palavra de Deus. Que o Deus possa abençoar a vida, a casa e a família dos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Oh, que maravilha. Quem entendeu a palavra de Deus? Quem entendeu? Aleluia. Os ouvintes já foram abençoados, os irmãos já foram abençoados, estamos abençoados, porque como Jabes, aleluia, hoje nós pudemos perceber que nós